Fala, visurados, estou aqui com mais um vídeo aí para vocês, tá? Hoje é sobre legislação penal extravagante, tá? Mais especificamente sobre a lei de tortura, a lei 9.455 de 1997, tá? É uma lei que está prevista no edital aí para a Polícia Civil do Goiás, edital de agente e escrivão, tá? Esse aqui é mais um vídeo, numa linha de vídeos que eu vou trazer aí sobre o edital, tá bom? Então, hoje é só uma questão, resolução de apenas uma questão, tá? Porque é uma lei, a lei de tortura é uma lei bem reduzida, com poucos artigos, tá? Então, a tendência é que se cair alguma questão sobre isso, não vai ser difícil, tá? E se cair, tá bom? Porque é uma gama muito grande aí de leis e disposições que podem ser cobradas, então a lei de tortura, ela fica um pouco de escanteio aí. Tá? Mas se cair, vocês vão ver que é bem fácil, bem tranquilo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá para a resolução das questões, né? Da questão especificamente, né? Então tá aqui, ó. A questão é do Instituto, tá? A OCP, que é a banca do concurso, tá bom? Essa aqui é a prova para a Polícia Civil do Pará, o investigador de polícia, tá? O que diz a questão aí? Assinale a alternativa correta consoante a lei de tortura, tá? Então, de acordo com a lei de tortura, qual que é aqui a nossa questão correta? Letra A. O crime de tortura é imprescritível e insuscetível de graça ou anistia, tá? Essa questão está errada, tá, pessoal? Por quê? Porque o crime de tortura, ele é prescritível sim, tá? O crime de tortura prescreve, tá bom? Então não confundir o crime de tortura com o crime de racismo, tá? E o crime de ação de grupos armados contra a ordem constitucional, tá bom? Então, na nossa atual, segura a mão e presta atenção aqui em mim. Na nossa atual legislação, tá? Na nossa atual conformação, na nossa atual ordem jurídica, tá? Só existem dois crimes que são imprescritíveis, tá? Que não prescrevem em momento nenhum, que podem ser julgados a qualquer momento e o indivíduo que cometer esses crimes pode ser punido também a qualquer momento, tá? É o crime de racismo, beleza? Racismo e ação de grupo armado contra a ordem constitucional, tá? Então são dois crimes bem específicos. Beleza? Esses dois crimes não prescrevem, os outros prescrevem, tá bom? Então, os crimes de tortura da Lei 9.455, tá? Eles prescrevem sim, beleza? Então, essa alternativa tá errada por causa disso, tá? Isso aqui, vocês vão encontrar lá na própria lei, no artigo 1º, parágrafo 6º. Beleza? Artigo 1º, parágrafo 6º. Então, o crime de tortura, ele é insuscetível de graça e anistia, tá? Então, essa parte aqui, ó, essa parte aqui tá correta, tá? Essa parte aqui tá correta. O que ele não é imprescritível, ele prescreve sim. Então, se a alternativa dissesse assim, o crime de tortura é prescritível e insuscetível de graça ou anistia, essa seria a nossa alternativa correta, tá bom? Mas ela tá errada justamente porque ele fala que é imprescritível. A B, aquele que se omite diante das condutas tipificadas como tortura, tá? Quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 2 a 4 anos, tá? Até aqui, pessoal. Até aqui, ó, tá correto, tá? Então, aquele que se omite, beleza? Aquele que se omite, ou seja, ele tinha o dever ali, ou tinha a condição, o dever, né, de evitar ou apurar algum crime de tortura e se omite, tá? Ele vai ter uma pena de detenção, tá bom? Detenção, não é reclusão, é detenção. Só que o tempo da pena aqui que está errado na alternativa, não é 2 a 4 anos, tá, pessoal? É de 1 a 4 anos, tá? É 1 a 4. Beleza? Essa é a pena, 1 a 4, tá? Então, presta atenção nesse detalhe também. Aquele que pratica a conduta de tortura ativamente, ou seja, de forma ativa, de forma comissiva e não omissiva, né? Esse vai ter uma pena de reclusão, tá? E aquele que pratica a tortura na sua modalidade de omissão, ele vai ter uma pena de detenção, tá? Então, aquele que se omite é detenção, aquele que pratica ativamente a tortura é pena de reclusão. Fechou? Essa é uma diferençazinha também que é importante vocês entenderem. Alternativa C. Se do crime de tortura resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Tá, pessoal? Aqui tá errada a pena também, tá? Então a banca tá cobrando pena aqui, ó. Não é de 4 a 12, é de 4 a 10.
Beleza? A pena é 4 a 10. Onde que está isso? Lá no artigo 1º. Artigo 1º, parágrafo 3º. Tá? Artigo 1º, parágrafo 3º da lei. Beleza? Aqui, a fim de curiosidade também, com o intuito, né, de apresentar maior tipo de informação para vocês, também temos a pena para aquele que causa, né, que causa a morte, tá? Depois da tortura. Então, torturou, morreu. Aí nós temos uma pena de 8 a 16 anos, tá? Esse é por caso de morte. Beleza? Então, se dá lesão corporal, se dá tortura, tá? Se dá prática da tortura, ocasionar uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de 4 a 10 anos, tá? Agora, se da lesão corporal resultar uma pena, tá? Se da lesão corporal resultar a morte, aí eu tenho uma pena de 8 a 16 anos, tá? Isso tudo tá lá no artigo 1º, parágrafo 3º. Fechou? Letra D. Se o crime de tortura é cometido mediante sequestro, aumenta-se a pena de 1/6 até 2/3, tá? De novo, pessoal, a banca está cobrando aqui fração, né? Agora dessa vez é fração, não é pena. Mas não é, de 1/6 até 2/3. A partir de 2/3 aqui que está errada, tá? Ela vai de 1/6 a 1/3. Beleza? Então a banca quis sacanear vocês aqui, tá? Então não é de 1/6 a 2/3, é de 1 a 1/3, tá? 1/6 a 1/3, tá bom? Isso aqui é a disposição também do artigo 1º, só que dessa vez parágrafo 4º lá da lei, beleza? Então essa é a disposição aí do artigo 1º, parágrafo 4º. A pena aumenta-se de 1/6 a 1/3, tá? Aqui também, a fim de curiosidade para vocês, até porque a lei não é muito extensa, como eu já falei, né? Aumenta-se a pena, tá? Eu tenho causas de aumento de pena nos crimes de tortura quando a tortura é praticada por agente público, tá? Agente público, beleza? Quando ela é praticada também contra criança, tá? Quando é praticada contra o gestante, beleza? Quando ela é praticada contra pessoa com deficiência, tá? Então vou colocar assim, pessoa com deficiência, beleza? Não sei se essa é a melhor expressão se usar, tá? Mas para fins de entendimento aqui, basta, tá bom? Pessoa com deficiência contra idoso e também mediante sequestro, que é a hipótese da alternativa D, tá? Vamos pôr aqui embaixo aqui, ó. Mediante sequestro, tá? Então essas são as hipóteses, tá? De aumento de pena no caso dos crimes de tortura. Então se você praticou o crime de tortura, se você é um agente público, praticou o crime de tortura, você vai ter a pena do crime aumentada, tá? De 1/6 até 1/3. Beleza? Se você praticou o crime de tortura contra uma criança, não precisa ser agente público, essas condições, essas possibilidades aqui não são cumulativas, tá? Você não é agente público, mas praticou o crime de tortura contra uma criança, vai ter um aumento de pena, tá? Você praticou o crime contra uma gestante, aumento de pena. Contra a pessoa deficiente, aumento de pena. Contra o idoso, aumento de pena. Mediante sequestro, aumento de pena, tá? Então essas aqui são as hipóteses, tá? Essas são todas as hipóteses, isso aqui é esgotado, tá, pessoal? Tá bom? É esgotado. As hipóteses taxativas lá da lei. Isso aqui tudo tá no artigo 1º, parágrafo 4º também, tá bom? Que é o que fala das causas de aumento. Fechou? Então só sobrou para nós a alternativa E aqui como correta, né? Vamos ver por que ela está correta. A condenação acarretará a perda do cargo, da função ou do emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Essa aqui é a nossa alternativa correta porque é a literalidade do artigo 1º, parágrafo 5º. Tá? Aqui é um parágrafo, tá, pessoal?
parágrafo 5º, beleza? Então, é a literalidade do parágrafo 5º. Se você pegar lá o artigo 1º, parágrafo 5º, é exatamente, copiou, colou aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, tá bom? Então, essas são nossas alternativas aí, certo? Então, tá o gabarito, gabarito letra E, tá? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês, tá? Sobre a lei de tortura, tá? Se vocês observarem a lei, se vocês pegarem a lei para ler, é bem tranquilo, tá? Poucos artigos, você consegue decorar ela, é tranquilo nesse sentido, tá bom? E é isso aí. Tomara que você consiga se preparar bem para a prova aí e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.